Uma boa noite a todos. Que bom que você veio à casa de Deus para aprendermos um pouco mais da sua palavra e do seu querer para a nossa vida. Nesse momento nós temos os pedidos a serem feitos. Se você tem algum pedido para colocar aqui na caixinha, por favor, pode vir colocar. Hoje é um dia de oração, né? Um culto um pouco mais especial. Então, entregue o seu pedido, o seu clamor a Deus e Deus vai ouvi-lo. Pode ter certeza disso. Deus é bom, Deus é grande, poderoso. Ele ouvirá o seu clamor. A gente sendo mal dá coisas boas para os nossos filhos, né? Quanto mais Deus, que é totalmente bom, Ele vai dar rios de bênçãos no nosso viver, pode ter certeza disso. Pode ter certeza que Deus te abençoa a cada instante, te guarda, protege o teu viver. Amém. Vamos curvar a fronte e vamos orar ao nosso Deus, sabendo que daqui a uns dias nós iremos queimar esses pedidos numa cerimônia toda especial, para dizer a Deus que os nossos pedidos vão até o trono da graça. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento entregamos o nosso querer, a nossa vida e o nosso coração a Ti. Alguns de nós colocamos pedidos aqui, outros têm os pedidos no coração. Atenda o nosso clamor, por favor, Pai amado. Que a nossa vida seja baseada na Tua vontade, que as nossas necessidades possam ser supridas de acordo com a Tua vontade em Teu nome. Nos entregamos a Ti, cuida de nós, nos protege, nos guarda. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Hoje é um tema grandão. Hoje o caldo vai entornar, né? E eu queria começar a falar sobre a temática com esse símbolo. Quem aqui conhece esse símbolo? Que símbolo que é esse? Fala em voz alta. Metaverso, aqueles. É o metaverso, parabéns. É isso mesmo. O metaverso hoje não é mais ficção científica, é realidade. Alguém já ouviu falar em metaverso? Quem sabe o que é metaverso? Levanta a mão. Ah, que legal. Poucos. Eu, como sou doutor em metaverso, você já ouviu falar doutor de um livro só? É o cara que estuda a Wikipédia e vem aqui pregar falando que sabe tudo. Não é assim. O que é o metaverso? O que eu entendi? Quem for mais sábio do que eu pode me corrigir, tá certo? A gente sabe de Bíblia, esses negócios a gente não sabe muito não. Metaverso é uma plataforma digital. Quem está encabeçando isso é o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, tá certo? E o que acontece? Você vai passar a viver uma vida em outro universo, no computador. Então ele está preparando plataformas que já existem, mas estão sendo aperfeiçoadas, em que você fará tudo na sala da tua casa, no teu quarto e assim por diante. Você coloca um óculos de realidade virtual, você coloca fones de ouvido, você coloca luvas ou estimuladores e fica sentado ou deitado na sua cama. Nisso você vai, através do seu avatar, você vai para reuniões, para o seu trabalho, você vai para o banco, você vai para o shopping fazer compras, você vai para o mercado fazer compras, sem sair da sua casa. Essa é a proposta do metaverso, ok? Então, um professor não precisa mais ir para a escola para dar aula. Você vai dar aula da sua casa com o seu avatar e os alunos estarão com seus avatares na sala de aula tendo aula. Existe
um mundo que se chama Catanduva dentro do multiverso, ou dentro do metaverso, e esse multiverso, esse metaverso, você vai lá e começa a interagir com outras pessoas que estão dentro dessa plataforma. Você vai fazer compras, você vai na cidade, você vai pagar contas, você vai no banco, você vai conversar com o teu gerente, você vai fazer tudo via metaverso. Então, isso que é o metaverso, você se digitalizar. Você não vai precisar sair de casa. Uns 20, 25 anos atrás, lançou um filme do Bruce Willis que falava sobre isso, sem esse nome, mas era ficção científica. Hoje já é realidade, tá certo? Por que eu estou falando de metaverso? Ontem me mandaram uma reportagem sobre metaverso e eu achei diabólica a reportagem. Você vai ver por quê. Mãe reencontra a filha morta através de realidade virtual. Simplesmente lindo. Era o título da reportagem do Facebook. É num site de, assim, interação de pais. Tipo aquela revista Pais e Filhos de antigamente. É um site parecido com isso. Qual que é a história? Essa menininha chinesinha aqui, muito bonita, ela contraiu uma doença seríssima e morreu. Em poucos dias, depois de ter descoberto essa doença. Isso doeu muito no coração da mãe. E a mãe não conseguia trabalhar com a perda dela. Então, fizeram um avatar dessa menina com realidade virtual. E a mãe, com o equipamento de realidade virtual, aqui você vê a mão da mãe, óculos, fone e tudo mais. Com esse equipamento de realidade virtual, ela pôde viver ao lado da filha por algum tempo a mais, conversando e interagindo com a filha. Na reportagem fala assim: mamãe, onde você esteve esse tempo todo? O que você fez? Você lembrou de mim? Você cuidou de mim? Olha, estou sentindo saudades. Frases pré-programadas do sistema e que a mãe começou a interagir com a filha. O que vocês acham disso? É bom ou ruim? O que vocês acham? Muito bonito? Não? Eu não vou falar nem pela religião. Esquece religião. Psicologicamente falando, isso cria loucos, psicologicamente falando. Quando existe uma perda, quando existe o luto, a psicologia explica que você precisa passar por fases e vivenciar esse luto para você ter saúde emocional, saúde intelectual, senão você fica louco. O metaverso aqui, essa realidade virtual, não proporciona as etapas psicológicas do luto, fazendo com que a mãe viva o luto de um jeito diferente, regredindo e fique totalmente doente. Programas assim parecem ser até bons, mas criam loucos. Por quê? Psicologicamente falando, porque quando morre, a família tem que vivenciar o luto e ponto final. Não é verdade? E existem etapas. Essas etapas levam anos até para serem vencidas. Depende de cada um. E se não for passado essas etapas, você não terá saúde emocional. Biblicamente falando, teologicamente, então, nem se comenta, né? Deixe quietos os mortos. Isso daí é uma diferenciação
de um espiritismo, de um terreiro de macumba, e assim por diante. Não é? Diferente, mas a essência é a mesma. Por que eu trouxe isso daqui? Por causa da simples pergunta para a gente começar o sermão hoje. E depois da morte? O que tem depois da morte? Será que depois da morte tem vida? O que você acha? Será que depois da morte há nulidade de pensamento? O que esperar da morte? Bem, para a gente entender a morte, e a Bíblia gosta de trabalhar com antagonismo, com coisas totalmente opostas para entender, acho que a gente precisa começar a entender a vida. O que é a vida? Gênesis 2:7. Abra sua Bíblia. Abriu a Bíblia? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então, o que nós vemos aqui? Como formou-se o homem? Uma fórmula, uma equação matemática simplesinha. Pó da terra mais fôlego de vida é igual ao quê? Alma vivente. Se você pegar um bocado de terra e analisar as propriedades que ela tem, e analisar o seu corpo, você é muito parecido de forma com as substâncias desse bocado de terra e o que a gente tem. Tá certo? Mas o que mais me impressiona nesse texto é o seguinte: Deus, Ele fez o homem, modelou, sujou as mãos do pó da terra e deu o quê? O fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? É isso, ó. O sopro. O meu sopro, o teu sopro, dependendo da hora do dia, não dá vida, mas mata a pessoa, dependendo do bafo. Mas o sopro de Deus é diferente. O sopro de Deus dá o quê? Vida, porque Ele é a vida. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Lê comigo de novo o final do versículo 7. E o homem, encontraram? Final do versículo 7. E o homem passou a ter uma alma vivente. Não é ter. O que está na tua Bíblia? Ser. Presta atenção. Primeira grande lição. Você não tem alma. Você é uma alma. Essa questão de ter alma não é bíblico. A divisão dicotômica do ser humano é uma filosofia grega platônica. Tá certo? É a origem de Platão, grega, que é uma teoria pagã. Você não é duas coisas, um corpo físico e um corpo espiritual, um fantasminha. Gasparzinho é só na televisão, não existe. O que existe é você, alma vivente, você é alma vivente. Enquanto você respira, você é uma alma vivente. Tá certo? E o contrário é a mesma coisa. Quando se separa o fôlego de vida do pó da terra, o que existe? Nada. Certo? Exemplo. Luz.
Uma lâmpada, ela é luz? Uma lâmpada é uma lâmpada. A corrente elétrica é luz? Precisa da lâmpada e da corrente elétrica juntas para virarem luz. Certo? Mesma coisa a alma vivente, precisa do corpo e do fôlego de vida para ter a alma vivente. Ok? Então você é uma alma, você não tem uma alma. Tá certo? Na Bíblia existe a palavra espírito. E o espírito, não Espírito Santo, espírito normal. E muitas pessoas confundem a palavra espírito com esse fantasma, esse ser imaterial que sai do nosso corpo. Já falei, isso daí é uma ideia platônica, socrática, isso aqui não tem nada a ver com Bíblia. Existem duas palavras para espírito na Bíblia. A primeira palavra é essa daqui, ruach, que significa fôlego de vida, sopro. E a segunda palavra é o quê? Pneuma, que vem do grego, que significa o quê? Fôlego de vida. Quando você vai no médico do pulmão, como que chama o médico do pulmão? Pneumologista, é isso? Não, pneumologista, pneuma, ar, fôlego, tá certo? O teu carro tem 4 coisas pretas que fica rodando, como que chama? Pneu. O que tem dentro do pneu? Ar. Ar, fôlego de vida. Então toda vez que aparece a palavra espírito na Bíblia, tirando o Espírito Santo, claro, é o que? Fôlego de vida. Não é um ser imaterial, tá certo? Um fantasma, algo desse tipo, certo? Então, olha só, pó da terra menos fôlego de vida causa o quê? Nada. Ou a morte, tá certo? Quando começou a ideia de que quando você morre, você continua com vida? No Éden. Gênesis 2, está com a Bíblia aberta ainda, né? Gênesis 2,17, Jesus, Deus, ele chega para Adão e Eva e fala assim, olha, está vendo aqui? Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Se você comer dela, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Gênesis 2,17, vamos ler? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comerdes, o que vai acontecer? Morrerás. Aí chega um camarada e fala assim para Adão e Eva, em Gênesis 3:4, a serpente, Satanás, fala assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Você vê como Satanás, ele trabalha? Ele não muda muito a vontade de Deus. Ele muda o necessário para você pensar que a palavra dele também é a palavra de Deus, mas é totalmente contrária. Olha nesse caso, Deus ele fala, não ou certamente morrereis. Satanás pega e só coloca o quê? Um nãozinho. Mudou muito? Na essência, quase nada. O necessário para o pecado ser instalado, a tristeza e o que nós estamos vivendo hoje acontecer. E é assim que Satanás trabalha no teu coração, na tua vida. Satanás não fica trazendo coisas do arco da velha, como a gente fala. Ele não modifica muita coisa. Ele modifica o necessário para você pensar que a coisa modificada vem de Deus e você segue a coisa modificada que é mais fácil e aí você se perde. Simples, né? Simples. Sexta-feira nós vamos estudar sobre os mandamentos.
Satanás modificou os mandamentos, mas ele modificou muito o necessário. Pouquinho, não foi muito, mas para dar um estrago tremendo. E é assim que Satanás trabalha. E a gente tem que prestar atenção nisso para não cair nos enganos satânicos. Tá certo? E então Satanás fala: não morrereis. Esta fala é a primeira fala, é a primeira ideia de uma alma imortal, de consciência pós-morte. E quem falou? O diabo. Se foi ele quem falou, você pode confiar? Sim ou não? De forma nenhuma. Por quê? São João 8,44. O que diz lá? São João 8,44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O que diz? Vós sois... Não é a gente, tá? Está falando para os fariseus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o quê? O princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há o quê? Verdade. Não tem verdade em Jesus, em Satanás. Satanás é mentiroso. Então, se ele fala que não vai morrer, é uma mentira. Vida após a morte não é bíblica. É uma mentira satânica. Tá certo? Que serve para quê? Para ludibriar. Ok? Por que não existe vida? Por que existe a morte? Romanos 6, 23. Lê comigo em voz alta. O salário do pecado é o quê? O que é o salário do pecado? A recompensa. Quem não é pecador, levanta a mão. Quem não é pecador, levanta a mão. Todos nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, nós devemos ir para onde? Para a morte. Tá certo? Somos pecadores, devemos morrer. É o resultado da nossa vida, infelizmente. Tá certo? Estamos fadados a isso, por quê? Por causa do pecado. Romanos 6, 23. Tá certo? E o que é a morte? O que acontece na morte? Vamos entender um pouquinho? Agora nós vamos ler alguns textos sobre morte. Eclesiastes, capítulo 12. Sabe onde fica Eclesiastes? Eclesiastes fica entre Gênesis e Apocalipse, meu povo. Vamos lá. Eclesiastes fica no Antigo Testamento, perto de Salmos e Provérbios, ok? Eclesiastes 12, 7. O que diz? Qual é o conceito de morte bíblica? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha a palavra espírito aqui. Aqui é o resultado da morte. Quando você morre, o que acontece? O pó volta para onde? Para a terra. E o espírito volta para... Então você sobe como um ser de luz para os braços do Pai. Lindo, né? Mas é mentiroso. É assim? Porque o espírito sobe. O que é espírito? A palavra espírito aqui é ruach, no hebraico, que significa o quê? Sopro, fôlego de vida. É isso. Não é você de forma imaterial que sobe, entendeu? Espírito quer dizer sopro. Ezequiel 18:4. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. O que diz? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha que interessante isso.
Todo mundo prega, todo mundo fala que quando a gente morre, existe uma alma que sobe ao Pai. Certo? Mas a Bíblia em Ezequiel 18:4 fala: a alma que morrer, que pecar, essa vai morrer. Ué, eu não estou entendendo. A alma é antes ou é depois da morte? O que você vê? Até aqui que a gente estudou, o que você vê biblicamente? A alma é antes da morte ou é depois da morte? É antes da morte, porque Gênesis 2:7 fala que você é uma alma vivente, porque a alma vivente é o corpo material, o pó da terra, mais o quê? O sopro, o fôlego de vida. Ok? Então, a alma do filho é minha, a alma do pai é minha. A alma que pecar, o que vai acontecer? Vai morrer. Então, você é uma alma vivente. Não existe alma fantasminha. Tá certo? Biblicamente falando. Olha o que diz Eclesiastes 9, 5 e 6. O que é a morte? E o que acontece na morte? Vamos ler? Vamos ler todo mundo junto? É grandão, mas dá para a gente ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que acontece com a morte? O que acontece com você quando morre? Nada. Nada, nada, nada. Nulidade completa. Ausência total. Um hiato entre o último dia de vida e o primeiro dia de ressurreição, quando Jesus voltar. Nada. É bonito nós vermos numa cerimônia fúnebre homenagens à pessoa que se foi. E é comovente ver a esposa, os filhos, netos, conversarem com a pessoa que está lá no caixão. Mas, gente, adianta? Nada. Nada. Aquela pessoa, teu ente querido, que está no caixão, não sabe nada, não entende nada, não tem nada. Por isso que o que você tem que dizer para a pessoa, diga enquanto ela respira. Porque lá na alça do caixão, não serve para nada o que você falar. O que serve é para confortar a família. Entendeu? Confortar os que estão vivos. Tá certo? Eclesiastes 9:10. Olha o que diz. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há o quê? Obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tá certo? Salmo 146:4. Sai-lhes o espírito. O que é a palavra espírito? Ruach, fôlego de vida. E eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem o quê? Os seus. Não tenta conversar com morto, gente. Morto não sabe nada. É isso que a Bíblia está falando. Tá certo? Olha só, a imortalidade não existe para nós. Seres humanos não são imortais. Só Deus é imortal. 1 Timóteo 1,17 fala o seguinte: o Deus eterno é imortal. E 1 Timóteo 6,16 diz: Ele é o único que possui imortalidade.
tá certo? Olha só, existem duas palavras gregas para imortalidade. Atanásia, que é bem parente, a palavrinha, daquela palavra que muitos de nós conhecemos, eutanásia, tá certo? Mas ela é o oposto em significado. A eutanásia é eu morrendo. A atanásia, o prefixo a, quer dizer sempre ausência, negação, não, tá? Atanásia, ausência de morte, e aftársia, incorruptibilidade, que aí vem falando, tá? E o interessante nessas duas palavras é o seguinte, olha só, os termos usualmente traduzidos como alma e espírito ocorrem mais de 1.600 vezes na Bíblia, mas em nenhum caso estão associados a imortal ou imortalidade. Não é no mesmo texto bíblico. Alma imortal, não existe essas duas palavras juntas no texto bíblico, referente que a pessoa, o ser, ganhou a imortalidade, a não ser quando se fala do milênio, quando se fala da volta de Jesus. Tá certo? Mas isso são promessas, não são textos bíblicos para nós vivenciarmos hoje. São promessas que nós vivenciaremos no futuro, quando Jesus voltar. Ok? Um texto que me chama muita atenção é 1 Tessalonicenses 4,14. E agora, estamos quase chegando na metade do estudo de hoje. 1 Tessalonicenses, não ria não, gente, não ria não. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Passa mais um, estou lendo aqui. Ora, ainda vos declaramos por palavra isto, nós, os que ficarmos vivos até a segunda vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, o que farão? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens do céu, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está falando da imortalidade. Quando nós iremos conseguir? Quando Jesus voltar. Os mortos vão ressuscitar, e os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Tá certo? Você quer ressuscitar na manhã gloriosa de Jesus? Sim ou não? Eu quero estar vivo. Se você quer ressuscitar, tudo bem, eu quero estar vivo. Tá certo? Mas nossos queridos, ou nós que infelizmente formos, Jesus, ele vai ressuscitar e aí sim nos dar imortalidade. E nós, os vivos, ganharemos imortalidade? Sim. Quando? Nesse mesmo dia, nós seremos transformados num piscar de olhos. Tá certo? Tem gente maldosa que fala que tem um ou outro que vai precisar dar 2 piscadinhas, né? De tanto pecado que tem, assim, né? Mas nós seremos transformados, incorruptíveis. E você sabe de uma coisa? Até na morte, Deus traz graça. Imagine só, a crendice popular diz que se você morre, você vira um ente de luz e vai subindo para o céu, num lugar melhor. A crendice popular diz isso. Algumas religiões pregam isso também, e nós devemos respeitar a opinião deles.
Apesar de errado, nós devemos respeitar. Porque não está na Bíblia, a Bíblia não fala isso. Mas imagine, vamos pegar o seu João. Um homem qualquer. Esse senhor, fiel a Deus, líder da sua igreja, da sua denominação, homem muito querido, amado, um pai exemplar, um marido exemplar, um irmão de igreja exemplar. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: ah, essa pessoa vai para o céu, porque eu vejo Cristo nessa pessoa. Já viu gente assim? Essa pessoa morre. Essa pessoa falecendo, está lá os parentes todos reunidos em volta do caixão e chorando. Ele era o alicerce da casa, o alicerce, o pai exemplar, o alicerce da comunidade religiosa dele. Vamos supor que existisse entendimento depois da morte. O seu João estava subindo ao céu e vendo a família sofrer, vendo os filhos sofrerem, vendo a comunidade sofrer. Ele ia sofrer junto com a comunidade? Ia chorar junto com a comunidade? Ia. Aí ele chega no portal do paraíso, chorando, triste, amargurado, porque ele morreu. Aí chega o anjo lá, ou São Pedro, chega lá e fala assim: rapaz, você não pode entrar. Mas por quê? Aqui não é lugar de choro, aqui não é lugar de tristeza. O céu é lugar de choro? O céu é lugar de tristeza? De pesar, de amargura? Então ele não poderia ir para o céu. A graça de Deus impera até na hora da morte, quando ele dá nulidade de tudo, de pensamento, de ações e de tudo mais. Existe nulidade, porque Deus é bom demais para isso. Porque Ele não quer ver o seu sofrimento. Então o que você tem que fazer, faz em vida. E naquele dia, quando Jesus voltar, aí sim, você receberá junto com a coroa da graça, a coroa da justiça, você receberá o quê? A imortalidade, o céu e tudo mais. E a ausência de pecado. Tá certo? Vamos para frente. Falei que eu ia falar de inferno. E o inferno da Bíblia existe? Existe. Existe a palavra inferno na Bíblia. 4 palavras foram traduzidas como inferno. Tá certo? As 2 primeiras são as mais conhecidas, uma em hebraico e outra em grego. A primeira que você está vendo aí é Sheol. Aparece 62 vezes no Velho Testamento. E a tradução exata de Sheol é o quê? Sepultura ou lugar de silêncio dos mortos. Em outras palavras, hoje nós chamamos de cemitério. E existe Hades, que é no grego, no Novo Testamento. Existe até um deus grego, do panteão grego, que se chama Hades, que é o deus do submundo, tá certo? Hades, ele é usado 10 vezes no Novo Testamento. E o que significa? Lugar de descanso dos mortos ou sepultura. Nós conhecemos como cemitério. Então, essas são as 2 palavras mais importantes para inferno. Então, todo mundo que morre vai para o inferno. Certo? Porque, biblicamente, inferno é o quê? Sepultura, cemitério. Traduzir errado. Por quê? A tradução para o português, vamos pegar João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um exímio católico. Ele imprimiu a crença dele na Bíblia, na tradução brasileira.
Então, quando ele via a palavra Sheol, lugar de silêncio dos mortos, o que ele pensava? Inferno. Hades, que ele vem da cultura católica, que é influenciado pela cultura, pela mitologia grega, o que ele pensava? Hades, inferno. Então ele colocou inferno, mas toda vez, na maioria das vezes que aparece a palavra inferno, significa o quê? Sepultura ou cemitério, tá certo? Existem duas palavras mais específicas, ok? A primeira é Tártaro. Na mitologia grega, Tártaro é o centro do inferno, onde Cronos é aprisionado, tá certo? Essa é a mitologia grega. Mas Tártaro não é o centro do inferno. Tártaro aparece uma vez na Bíblia só, em 2 Pedro 2,4, e se você ler, se refere ao juízo dos anjos maus, ao julgamento dos anjos maus. Depois que os anjos maus forem julgados, eles sofrerão o tormento eterno, que é a justiça eterna, que é o Tártaro, que é traduzido como inferno, mas na verdade é o quê? É um processo de julgamento, é o final de um julgamento, e não um local, um inferno. Existe outro que é grego, que é o Geena, que é traduzido como inferno, que está em 2 Crônicas 28:3. O que é esse inferno? Vou resumir em duas palavrinhas. Era o esgotão de Jerusalém, era o lixão de Jerusalém. Tá certo? Era o local, era o lixão de Jerusalém, onde vinha mortos, animais mortos, esgoto, tudo ia para lá e se fazia o lixão. Gente, um lixão, no meio da noite, soltando aqueles gases inflamáveis, que até esqueci o nome daquele negócio, que de vez em quando estoura, faz umas bolhas, coisa assim, tá certo? Metano, gás metano e tudo mais. Gente, e você vê mortos lá, você vê excrementos e tudo mais, e os crucificados, que não morriam no tempo certo, eles quebravam a perna dos crucificados e jogavam no Geena. Um lixão com crucificados à beira da morte gritando. Não é uma visão do inferno? Era assim que acontecia. Por isso que foi traduzido por inferno, mas não tem nada a ver com inferno, tá certo? Não tem nada a ver assim o lixão de Jerusalém, tá certo? Outro ponto, Mateus 25:46 vem falando de tormento eterno. Presta atenção. Jesus vem falando, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, existe tormento eterno, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia vem falando que existe. Está aí, ó. Palavra de Jesus. Então, se você não for para o céu, você vai ficar eternamente queimando junto com o diabo. Certo ou errado? Errado? Olha o que está aqui, ó. Tormento eterno. Vamos ver na Bíblia, vamos entender isso? Existe tormento eterno? Sim. Existe. Está aí. Agora a gente precisa entender o que é esse tormento eterno. Para nós entendermos o tormento eterno, nós devemos ler um verso na Bíblia, que é o discípulo que traiu Jesus. Quem foi? Judas. Não é não, viu gente? Estou brincando. Judas não escreveu nenhum livro. O livro de Judas é outro camarada que se chamava Judas também, tá? Judas, versículo 7. Judas tem um capítulo só.
Judas, versículo 7, diz o seguinte: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra sofreu a pena do fogo eterno. Então Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Não. Pelo contrário, né? Alguns estudiosos falam que no lugar de Sodoma e Gomorra tem o que agora? O Mar Morto. Tem água. Nem é fogo, é água. Tá certo? Como a gente entender isso? Quando Jesus fala que sofrerá o tormento eterno, é o resultado do tormento. Exemplo: pega uma folha de sulfite, novinha, branquinha, sem uso, você tira do papel, da resma, perfeita, sem nenhum amassado. Aí você pega um isqueiro e coloca fogo nela. Ela vai queimar, enquanto existir matéria orgânica para ser queimada. Então, você pega aquela cinza e tenta transformar ela numa folha branca de novo. Consegue, sim ou não? Não. Você queimou aquela folha eternamente. Ela continua queimando para sempre? Ela continuou queimando enquanto tinha celulose, matéria orgânica para queimar. Depois que acabou a matéria orgânica, acabou o fogo. Mas você consegue reverter o processo? De forma nenhuma. Esse é o tormento eterno. Esse é o fogo eterno. O fogo eterno haverá enquanto existir matéria orgânica para queimar. Depois disso, a consequência eternamente continuará. Mas o quê? Não vai ter mais fogo. Esse pensamento de você passar séculos num caldeirão e o Satanás cutucando você, isso daí é folclore, não é bíblico. Se, infelizmente, eu ou você nos perdermos, a gente vai queimar para sempre, mas não pela eternidade. Nós iremos morrer, a matéria orgânica será consumida pelo fogo e nunca mais reviveremos. Por isso que compensa ir para o céu, viu? Ser bonzinho aqui, obedecer os mandamentos, seguir a igreja verdadeira, para você viver para sempre. Tá certo? Os ímpios, eles deixarão de existir, eles perecerão consumidos e eles desaparecerão. Tá certo? Quem morre vai para o céu imediatamente? Tem um texto da Bíblia que as pessoas adoram usar para provar essa teoria descabida, que é o ladrão da cruz. E eu quero terminar com isso. Tem mais uns textos. Lucas 23, abra sua Bíblia, que é um dos textos difíceis da Bíblia. Lucas 23, versículo 43. Lembram da história do ladrão da cruz? Vamos ler? Diz assim: 2 ladrões, um do lado, outro do outro. Um chega e fala assim: Senhor, se tu és filho de Deus, salva você e a gente também, ué. Aí o outro fala assim: rapaz, você não teme Deus estando na mesma condição que Ele? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí Jesus fala o versículo 43. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então os bonzinhos
quando morre, vão direto para o céu. Certo? Nós lemos 200 textos que fala que está errado isso daí. Aí, tem uns irmãozinhos que falam assim, não, ó, morreu, vai direto para o céu. Por isso que a gente coloca a vela no pé do morto, no caixão, para iluminar o caminho, porque ele está indo para o céu. Sabia que a vela servia para isso? A vela serve para isso, na crendice popular, não é bíblico, tá? Vamos explicar direitinho, senão depois vocês vão falar que o pastor falou que é para acender vela no pé do morto. Não é isso não, tá? Esse texto é um dos textos difíceis da Bíblia de se entender. Por quê? Primeiro ponto, o grego não tem pontuação, vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e assim por diante. Não tem sinal de pontuação nenhum. Era um texto corrido, palavra juntada com palavra. Não tinha nem espaço, tá certo? Olha só, um exemplo do que a pontuação faz com o texto. Lê a primeira frase comigo. Ressuscitou, não está aqui. O que está falando essa primeira frase? Que a pessoa ressuscitou e não está lá, certo? E a segunda frase? Ressuscitou? Não, está aqui. O que diz a segunda frase? Que a pessoa continua morta. Por causa do quê? Pontuação. Então, como entender esse texto do ladrão da cruz? Falta pontuação, tá certo? Um comentarista, J.B. Howell, ele diz que o crucificado, na maioria das vezes, levava 3 dias para morrer, muitas vezes 7. O ladrão da cruz, possivelmente, não morreu naquela sexta-feira, porque era o primeiro dia. Jesus foi uma tremenda exceção, morrendo na sexta-feira, 15h. Cruz não era para matar, era para humilhar. Crucificados fortes, com boa saúde, levavam até 7 dias para morrer. Dor e sofrimento. Então, primeira evidência teológica, o ladrão não morreu naquele dia, então não estaria na cruz. Tá certo? Então, como nós devemos ler esse texto? Você tem que ter um pouquinho de noção de grego. Esse texto diz, não tem a palavrinha que. O que não existe no original. Então, nós devemos ler assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. A frase estarás comigo no paraíso é atemporal, no futuro, não está falando data, estarás, futuro imperfeito, quando? Não sei, vai estar um dia, mas vai estar. Então, o original não tem o quê? Quem colocou o quê foi João Ferreira de Almeida. Então a gente tem que tirar esse que e colocar uma vírgula depois do hoje. Aí faz todo sentido a frase, ok? Para terminar, quando Jesus voltar, nós teremos a recompensa. Apocalipse 22:12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Na volta de Jesus haverá a ressurreição. Na volta de Jesus haverá o perdão. Na volta de Jesus haverá a transformação plena. Tá certo? E quando Jesus voltar, a recompensa para aqueles que dormiram no Senhor será a ressurreição. E famílias que hoje sofrem com a separação da morte verão os seus entes queridos de novo.
e poderemos juntos subir para as nuvens dos céus. Hoje, existe um anjo bem fortão, guardando a sepultura do seu ente querido. Eu e você a gente não consegue ver, mas existe um anjo de luz, bem do ladinho da sepultura da pessoa que você ama e que dormiu em Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, esse anjo vai se revelar e vai chamar o nome do seu ente querido. Acorda, teu pai está chegando. E o poder da graça de Deus vai rachar a sepultura. E a pessoa que dormiu em Cristo Jesus voltará perfeita, para a honra e glória do Senhor Jesus, e para você abraçar de novo. Você crê nisso? Deus agora está guardando os seus filhos que desceram à sepultura, para que um dia nós possamos vê-los de novo. O que você tem que fazer para o seu ente querido, faz em vida. Diga que ama, diga que gosta, abraça e beija, porque quando um vai, é cedo demais sempre, não é verdade? Mas tenha esperança, que ele está guardado, ou ela está guardada, e que daqui uns dias, você vai poder ver o teu ente querido sorrir e abraçar, não pelo metaverso, mas sim pessoalmente, porque o universo, o centro do universo, estará aqui, e o Rei do universo estará vindo nos buscar, para irmos para o céu com os nossos queridos e com Deus também. Você crê nisso? Se coloque em pé para nós orarmos e nos despedirmos também. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos revela a tua grandiosidade e também, Senhor, o estado do homem na morte. Nos traga aqui amanhã para aprendermos um pouco mais sobre o depois da tua volta, o milênio e a eternidade. Continua conosco, Senhor, nos leve para os nossos lares, abençoe o nosso lar, os nossos queridos e a tua igreja por completo. Nos entregamos nas tuas mãos, é isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e até amanhã. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.